Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem vos fala é o professor Gesiel e vamos para mais uma etapa da nossa aprendizagem que falamos agora há pouco sobre a origem do universo, falamos sobre o surgimento do nosso sistema solar, como ele se dividiu, se estruturou em planetas rochosos e planetas gasosos. E aí nós entendemos que há 4 bilhões e meio de anos atrás surge o nosso planeta através de colisões de várias rochas, meteoros que acabaram se fundindo. E devido à diferença de densidade entre esses materiais, eles foram se fundindo e os materiais mais densos se concentraram no núcleo do nosso planeta e os materiais menos densos na superfície do nosso planeta. Bom, aí nós temos aqui no nosso esquema aqui a primeira parte que nós vamos falar, que é o critério químico. Então, quais são esses minérios que se concentraram na superfície? Que eram os minérios menos densos: silício e alumínio. Esse formou a nossa crosta terrestre, que se solidificou, a parte rochosa. Logo abaixo nós temos o manto, que é formado por silício e magnésio. Fica acima. Bom, professor, magnésio não é com Mg? Esse é um critério que foi utilizado na geografia para definir uma nomenclatura para essa parte do manto. Mas o termo correto após a tabela periódica é Mg para magnésio. Mas quando você ouvir essa palavrinha acima, quer dizer, refere-se ao manto magmático. E lá no fundo do nosso planeta nós temos o núcleo, formado com os minérios mais densos, a 6.300 quilômetros de profundidade, que é o níquel e o ferro. Então nós temos aí 3 partes, dividido pelos critérios químicos, a estrutura interna do nosso planeta. Crosta, formada por silício e alumínio, manto, formada por silício e magnésio, e o núcleo, formada pelo níquel, o níquel que está na sua moeda aí no seu bolso, e o ferro. Bom, a Terra tem 6.300 quilômetros. Quantos quilômetros o homem já explorou do seu planeta? Se tem 6.300 quilômetros, o homem chegou apenas a 12 quilômetros. O homem perfurou apenas 12 quilômetros. E detalhe, você acha que ele entrou lá dentro? Não. Ele chegou a 12 quilômetros perfurando com uma broca um pouco mais desse diâmetro aqui. Nada mais que isso. Quem fez esse experimento? Foram os soviéticos. A antiga União Soviética realizou essa perfuração, mas não conseguiu mais do que isso, e quando eles viram que cada vez que perfurava mais esquentava e só perdia material, eles desistiram e pararam por ali. Foi o máximo que o homem chegou de profundidade nas estruturas internas do nosso planeta. Ok? 12 quilômetros. Professor, e qual que é a espessura da crosta terrestre? A espessura da crosta terrestre varia. Se nós estivermos falando de uma espessura que está em regiões montanhosas, essa espessura varia entre 60, 70 até 100 quilômetros de espessura. Mas se nós estivermos falando do assoalho oceânico, que é a crosta oceânica, que ela é mais fina, entre 6 e 10 quilômetros. Tá? Espero ter ajudado aí. Essa primeira parte que eu estou explicando é a parte da estrutura química, né? Onde se concentram os minérios mais densos e os menos densos. Ok? Depois nós vamos falar sobre a divisão, os critérios físicos, que basicamente na estrutura interna da Terra nós dividiremos o planeta apenas em estado sólido e líquido. Sólido e líquido. Só isso. Não tem estado gasoso dentro da estrutura interna do nosso planeta. Não tem estado gasoso. Ou é líquido ou é sólido. Tranquilo? Até a próxima aula. Deus abençoe. Deus vos abençoe a todos. Forte abraço.